Olá a todos. Vamos agora falar sobre um estilo alimentar que se convencionou chamar dieta mediterrânea. Essa estratégia de alimentação, ela vai ser combinada com o jejum intermitente. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o histórico dessa dieta e porque ela se tornou famosa. Ela surgiu dos hábitos de países na região do mar Mediterrâneo, que é sul da França, sul da Espanha, Itália, Grécia, Marrocos, ali no norte da África. Contempla vários países, então, da região da Europa, África, norte da África e leste, né, da Ásia. Por que que ficou famosa? Porque na década de 50 houve uma constatação de que os habitantes dessa região consumiam bastante gordura, mas tinham uma taxa alta, né, de longevidade e menor incidência de doenças cardiovasculares em comparação aos norte-americanos. Então, foi descoberto que a gordura em si não era causadora de problemas cardiovasculares, que são o rol de doenças que mais mata no mundo. Então, desde 2010, a Unesco reconhece a dieta mediterrânea como patrimônio cultural e material da humanidade. Por quê? Há muitos benefícios em segui-la. Ajuda a prevenir o diabetes do tipo 2, reduz o risco de alguns tipos de câncer e de doenças intestinais inflamatórias devido ao alto consumo de fibras. E consumindo bastante fibra, nós temos prebióticos que alimentam os lactobacilos, os probióticos. Então, é toda uma cadeia de fatores. Muitos antioxidantes, né, que advêm da uva, das frutas silvestres, ajudam na prevenção de tumores, porque são contra radicais livres, né? E também há a redução do colesterol ruim, o LDL, menor incidência de Parkinson, Alzheimer, porque na verdade eu vou falar do estilo de vida mediterrâneo e por que que se configurou como a melhor dieta a ser seguida, mais variada e de mais fácil adesão em qualquer parte do mundo. Ela consiste basicamente em alimentos de origem vegetal, peixes e frutos do mar, porque aquela região é litorânea e o acesso a peixes e frutos do mar não é algo tão nobre e caro como é aqui para nós no Brasil. Considerando também que eles usam o azeite, né, que é o azeite, ele vem da azeitona. Então, azeitona e azeite é algo assim bem comum nessa região. É muito importante em toda a culinária para preparo de alimentos, não só por em cima de salada, não, eles cozinham dentro da panela com azeite de oliva e não com óleo de soja ou de canola ou de milho, não, essas coisas não. Grãos integrais e não refinados, como arroz integral, negro. Lá tem o arroz negro, aqui não tem o arroz negro, mas é arroz selvagem. São arroz cheio de minerais. Quanto mais escuro for um grão, mais substâncias minerais ele tem. Trigo consomem sim, mas é o trigo duro, não é o trigo mole, né, que esfarela, é o trigo duro, usado em massas, em pães fermentados, a própria fermentação do pão, pão de fermentação natural, mais o trigo duro, favorece uma quebra na cadeia do glúten, não deixando tão terrível, né, inflamatório como é aqui no mundo, né, no Brasil e nas Américas. Leguminosas secas e frescas, consomem bastante feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, é muito variado essas leguminosas. Legumes, verduras, frutas secas e frescas, à vontade, porque ali é uma região muito rica, é uma região que tem solo mais rico em minerais, por causa de lugares ali de erupções vulcânicas próximas, isso favorece. Mar também favorece mais que tenha minerais do que um solo no meio de um continente. Sementes oleaginosas também, castanhas, tudo que a gente já falou ao longo do tempo, isso é medicinal, é remédio. Utilizar sementes oleaginosas no meio das saladas, na granola, enfim, como forma de ter fibras e gordura saudável. Agora, eu quero falar que o consumo de carne vermelha, por que não faz parte da dieta mediterrânea raiz? Hoje em dia já se consome por causa das importações de carne, né? Que basicamente vem do Brasil, carne vermelha para eles lá.
E isso se torna caro para eles, assim como é caro para nós comprar peixe e frutos do mar, para eles é caro a carne vermelha, tá? E não era, nunca foi abundante na culinária tradicional deles, porque não é região de pastagem, é região litorânea. Olha que bela figura. Eu quero falar também agora do estilo de vida mediterrâneo como movimento de slow food e não de fast food. Fast food é comida rápida, comida pronta, industrializada, né? Comprou, levou. E o slow food é o contrário. A forma como esses alimentos chegam à mesa integra a qualidade de vida, o modo de vida deles. Então, faz parte da tradição desses povos plantar, colher, pescar, cozinhar sua comida, além de privilegiar a compra de fornecedores locais e de respeitar a sazonalidade dos produtos. Porque quando temos produtos da estação, significa que o crescimento deles é espontâneo, não depende de adubação química e de agrotóxicos, tá? As refeições também são sempre feitas em conjunto, como forma de compartilhar o momento com outras pessoas, ou seja, uma boa relação afetiva com a comida e não aquela coisa de vou comer escondido, tenho vergonha porque estou gorda, o que vão dizer? Não tem essa coisa de compulsão alimentar, nem tanto bulimia como existe aqui, porque a relação com a comida é algo muito tranquilo e natural e comemorado, celebrado. É muito mais valorizado pessoas se encontrarem e levarem seus pratos de comida do que comprarem coisas prontas ou irem num restaurante, né? Quando estão em grupos, em família, a lógica, a ideia alegre do evento é cada um levar a sua própria receita familiar, né, suas tradições, e aí discutem sobre isso, como é que faz, como é que todo mundo se envolve na colheita, no preparo de compotas, conservas de azeitona, de molho de tomate. As cozinhas, inclusive, são maiores, tem mesas grandes. E percebam que hoje em dia as cozinhas dos apartamentos estão cada vez menores, favorecendo com que a pessoa consuma mais coisa pronta e produza menos o seu próprio alimento. E isso gera um movimento de fast food, de não autonomia alimentar e de engorde, não é verdade? São povos também que se exercitam mais ao ar livre, tendo sol e exercícios físicos mais abundantes, o que gera mais serotonina e menos depressão. Então, tá vendo que é um combo todo que tem a ver com tudo que eu tenho ensinado ao longo do curso sobre o estilo de vida saudável. Não é só o que se põe e o que se tira da boca, mas todo o resto, de como se vive. Então, os povos do Mediterrâneo são, sim, via de regra, os povos mais longevos. Claro, agora estão muito contaminados, digamos assim, pela cultura americanizada, o que não foi não foi nada bom, né? Quero falar também sobre uma bebida que todo mundo relaciona muito, que é o vinho no Mediterrâneo, né? Por conter resveratrol e antocianinas, são substâncias antioxidantes que previnem doenças coronárias, reduzem níveis de colesterol ruim e têm ação anti-inflamatória, fortalecendo o sistema muscular. Essas substâncias, por que o vinho é o rei aqui do negócio? Porque o vinho, a fermentação da uva extrai com mais propriedade esses antioxidantes, tá? Mas lembrando que o álcool é tóxico para o fígado, porque células hepáticas sempre morrem na metabolização do álcool. O efeito na mulher é muito pior. E o álcool também é um envelhecedor cerebral. Hepático, cerebral, enfim. Não há grande benefício em, eu vou querer as antocianinas e o resveratrol, então vou consumir álcool. Então, está levando um benefício em troca de vários malefícios. O que se pode fazer é preparar tinturas num extrato alcoólico, como um própolis, e pingar em água ou consumir em cápsulas. Existe resveratrol em cápsulas em pó seco. Ou diluído em álcool de cereais, pingado na água, tá? E ali temos alguns alimentos os alimentos roxos e vermelho escuro também são ricos em antioxidantes. Toda vez que vocês lerem antioxidantes, lembrem de anti-envelhecimento celular.
Uma curiosidade é que nos tempos bíblicos o álcool e o vinagre serviam para purificar a água contaminada, porque não tinham encanamento e não entendiam que ferver a água também matava bactérias. Então o vinho diluído era usado como medicinal, era poucas partes de vinho em muitas partes de álcool para limpar a água, né? Como se fosse um cloro daquela época, e muito melhor, diga-se de passagem. Tanto que Paulo escreveu a Timóteo: por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho na água, ele quis dizer, não puro. O que evitar na dieta mediterrânea? Alimentos ultraprocessados, já entendemos o motivo, né? Rico em açúcar refinado, gorduras saturadas, gorduras trans e aditivos artificiais. Carnes vermelhas, o cardápio realmente pede mais peixes, frutos do mar e frango. Carne suína, desde que seja mais magra, não a costela ou o pernil, por causa da gordura saturada, né? É indicado o consumo de carne vermelha na Mediterrânea 2 vezes por semana, tá? A fim de manter os aportes de ferro em dia e evitar também doenças cardiovasculares por causa da gordura entremeada. Preferir carnes assadas em forno ou cozidas, tipo carne de panela, refogada, guisadinho, ou bife na chapa de ferro, porque há uma toxicidade muito grande na queima do carvão, quando aquelas toxinas da fumaça grudam na carne, na gordura da carne vermelha, isso se torna cancerígeno. Laticínios, priorizar os fermentados, como kefir, queijo parmesão, como eu falei da cetogênica, tá? Porque laticínios simples, eles têm bastante gordura, claro, mas também tem bastante lactose, né, o açúcar do leite. Então, os fermentados, eles são melhores para o intestino. E como dica bônus final, uma pincelada bem personalizada minha, fotos do arquivo de família aqui, ó. Viagens de carro, de ônibus, lugar que dê para levar panquequinhas, bolinhos, muffins com ovinhos, com legumes, com frutas. Prefiram e valorizem mais você levar a sua marmita do que, eu vou viajar, vou comer na estrada. Péssima escolha comer na estrada. Gorduras de quinta categoria, frituras de reaproveitamento, tá? Recheios e tudo mais nunca vai ser como feito na sua casa. Ensinem as crianças, os familiares, a valorizar aquilo que é feito pela mãe, pelo pai ou por eles próprios, muito mais do que comer num ambiente comercial cujo objetivo é somente obter o lucro, tá bem? Levar pães cetogênicos à base de ovos, frango, farinha de amêndoas, como o pãozinho lá cetogênico que está no e-book. Café da manhã em hotéis, utilizem mais omeletes, frutas, iogurtes. Levem a sua porção de granola, de cereais na bolsa, coisinha seca e leve. Pode ser utilizada nesse momento como kit de sobrevivência para furar ao menos possível, né, a sua programação alimentar. Uma coisa industrializada que ainda é muito prático e válido são as barrinhas de proteína. Porque as barrinhas de proteína são gostosas, são fáceis de transportar e é muito mais difícil encontrar lanches proteicos do que lanches com carboidrato, certo? Então a barrinha de proteína ela equilibra a tua proteína do dia e ela dá uma saciedade imensa. Lembrando que dependendo da altura da barrinha de proteína, ela tem as calorias de mais de 300 calorias. Então cuidado, elas são muito calóricas e consumam elas, digamos, às vezes até a metade, junto com bastante água e outras coisas para complementar o teor proteico nesses momentos fora de casa, né? Ali eu e meus pais marmitando dentro do carro e ali do lado fomos num parque de cachoeiras e as famílias levaram cada um o seu potinho de travessas, né, de iguarias ali, tortinhas e batata doce assada, olha, farofada de muito nível, porque tava assim, ó, não trocava isso por nada. Por essa interação, esse carinho de, como é que tu fez? Como é que foi? Me dá a receita, que delícia, entendeu? É muito mais gostoso esse tipo de interação do que
se aproveitar de salgados e frituras e doces e caramelo e bala, né? Muito melhor. Isso estimula o movimento slow food e leva autonomia e economia na sua vida. Espero que tenham gostado e estou à disposição.